E aí, galera, nós vamos hoje aprender um pouquinho sobre o plano cartesiano, e o que a gente vai entender hoje vai ser sobre distâncias entre pontos. Distâncias entre pontos e ponto médio. É algo bem simples, mas que muita gente pode se embananar enquanto resolve questões desse tipo. A priori, o que eu tenho a explicar para vocês é de modo bem objetivo que a gente tem um plano cartesiano. Vou colocar aqui. Nós temos um plano cartesiano e que esse plano cartesiano ele é metrificado, né, como nós já vimos e vocês já viram em estudos com os professores e em livros. Mas aí o que é interessante nós sabermos é quando há dois pontos nesse plano cartesiano, nós conseguimos também identificar coordenadas deles, né, como nós normalmente fazemos, ok? Essas coordenadas eu vou chamar uma de x1, eu escrevi aqui y, né? x1, e a outra vai ser x2. E o outro ponto vai ser y1, aqui em cima, referente a essa coordenada, e o daqui vai ser y2. Tudo bem, né? Aí, o que vai ser interessante agora vai ser vocês analisarem a distância, que é o que a gente está querendo, né, entre esses dois pontos. O que é que vai ser interessante? É que ele vai formar exatamente um triângulo, se nós formos analisar de modo geral. E eu vou desenhar esse triângulo bem aqui. Um pouco maior. Certo? E aí o que acontece? Bem aqui a gente tem o ponto x2, y2. E bem aqui a gente tem o ponto x1, y1. Para a gente descobrir as distâncias entre esses dois pontos, nós vamos basicamente utilizar Pitágoras. Um exemplo simples. Qual é o tamanho desse cateto aqui, se a gente fosse analisar por Pitágoras? Porque, convenhamos, analisando, isso aqui é um triângulo retângulo. Então, colocando com Pitágoras, esse tamanho desse triângulo seria y2 menos y1. Né? Ó, aqui é y2, né? E aqui, bem aqui nesse ponto, a gente tem y1, né? Relacionado com esse ponto aqui de baixo, que é o que a gente tem, a nossa informação. Então, se a gente tem um tamanho, uma variação de tamanho, então vai ser o ponto final menos o inicial. O ponto final é y2 e o inicial é y1. Já com a base desse triângulo, a gente tem o ponto final que é x2 e o ponto inicial que é x1. Então, é x2 menos x1. Então, nós temos isso aí. Quando nós formos relacionar com a relação de Pitágoras, nós temos o quê? Que essa hipotenusa, e eu vou chamar essa hipotenusa de d ao quadrado, ela é igual a o cateto 1 ao quadrado mais o cateto 2 ao quadrado. Mas quem é o cateto 1 e o cateto 2? O cateto 1 pode ser esse aqui. y1, y2 menos y1. E o outro x2 menos x1. Então a gente só vai substituir. Eu vou colocar o cateto 1 como sendo esse aqui de baixo. Vou modificar. Então vai ficar o seguinte: x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado. Isso aqui é igual a d ao quadrado. Se a gente for encontrar agora o d, o valor do d, eu não quero saber o valor do d ao quadrado, então d vai ser igual a raiz de x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1, também ao quadrado. E a raiz de tudo isso. Pronto, pessoal. Aqui a gente já encontrou a relação
fundamental dessa distância entre dois pontos, entre o ponto x2, y2, y1 e x1, né? Que são esses aqui. Agora, o que eu vou ensinar para vocês é sobre ponto médio. Ponto médio é basicamente eu pegar o valor dessa distância entre esses dois pontos, uma dessas coordenadas aqui, e dividir ela por 2. Então, vou ter o ponto médio relacionado com essa retazinha aqui. Vamos pegar dela. Para a gente encontrar o ponto médio, a gente tem que pegar cada coordenada com o x e com o y. Como assim, Lucas? Vamos começar com o x. O x, o ponto médio do x, vai ser, vou botar assim, média de x vai ser a diferença do x2 menos do x1 sobre 2, ou seja, uma média aritmética. E o ponto médio do y vai ser y2 menos y1 sobre 2. Então, geometricamente, aqui na figura, seria bem esse ponto aqui. E as coordenadas desse ponto seriam exatamente essas aqui. x2 menos x1 sobre 2 e y2 menos y1 sobre 2. Pronto, pessoal. Agora, no próximo vídeo eu vou colocar um exercíciozinho prático sobre isso. Valeu!